Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Anjos da Esperança Empreendedores, onde reforçamos o propósito da missão e também o papel de transformar vidas e de ser um anjo da esperança. No Anjos da Esperança 360, você vai conhecer a nova temporada do programa Retratos e um novo episódio especial do Anjinhos da Esperança. E para te contar histórias de esperança, nós vamos conhecer a Maria Inês. Ela é de Bertioga, Minas Gerais. Um abraço aos mineiros. Ela estudou a Bíblia com a Novo Tempo e esse é o nosso papel. E hoje ela faz o quê? Ela compartilha dessa confiança em Deus por meio de uma escola especial, profissionalizante, vários cursos. É uma história especial que você não vai perder. E tem o Momento Sebrae. Nós vamos entender como encontrar oportunidades de um negócio onde ninguém vê futuro nessas áreas. Mas como encontrar? O Sebrae vai mostrar para você. E ainda hoje, no momento da palavra do dia, eu peço a tua atenção, porque nós vamos refletir sobre até onde a humanidade, o ser humano, vai quando decide viver longe de Deus. Então faz o seguinte, você já viu que o programa é feito com você e para você. Então fica com a gente, pois começa agora o Anjos da Esperança Empreendedores. Lembre-se, mais do que um negócio, uma missão. É muito bom estar com você, um ótimo domingo. Anjos da Esperança Empreendedores, me chamo Cris Magalhães, a seu dispor, gerente do projeto Anjos da Esperança. E é muito bom ter você aqui, seja às 11 da manhã, nosso programa inédito, ou na reprise às 9h30. Então, que o teu domingo seja na presença do Senhor. E quando a gente falou aqui de histórias de esperança, já teremos testemunhos de vidas transformadas. Mande a sua história para a gente no WhatsApp da produção. A gente quer conversar com você. Mande aí a sua dica para o Momento Sebrae. Mande o seu testemunho com a Novo Tempo, porque esse programa aqui, ele quer mostrar vidas transformadas. Não é só tendência do mercado, não é só um setor que está avançando. Tem ótimos programas para isso, mas aqui é missão. É alguém que decide avançar, apoiando a Novo Tempo a ir mais longe, tá bom? E eu quero também hoje, se você está de aniversário hoje ou não? Hoje tem gente de aniversário, talvez na sua casa, em qualquer parte do Brasil, mas aqui na nossa produção, a Cecília. Cecília, feliz aniversário, ela que dedica a sua vida aqui no Anjo da Esperança, assim como também o seu esposo, Cláudio, um casal abençoado. Não é verdade? Agora, que a nossa diretora agora que está aqui é a Virgínia. Ela está do teu ladinho aí, Virgínia? Tá sim, Cris. Então deixa ela mandar um olá para a gente aqui, para o nosso povo. Oi, anjos. Olha aí, parabéns, Cecília, feliz aniversário. Obrigada. Valeu. Essa turma que está nos bastidores, você não vê. E receba um abraço se você faz aniversário ou fez essa semana. E lembrando que no programa diário do Anjos tem um quadro para a gente orar para quem faz aniversário aqui nos nossos Anjos da Esperança. E a gente ora para a obra avançar. No Anjos 360, você vê a obra avançando. A gente sempre traz novidades. Então respira fundo, Anjos 360. E é nesse momento que até o bolso da gente aqui, ó, ele fica trancadinho, mas funciona bem pronto. Tá certinho ou não? Porque até entrar na sua casa tem que estar certo. Quem me ajudou falou assim, Cris, seu bolso está para fora. E ele não vem dizer só que para ajeitar aqui a roupa da gente, porque é um amigo, ele vem trazer novidades para você que acompanha a gente nesse domingo. Jota Terres, obrigado, Jota. Por nada. Eu fiquei, o Jota estava assim... E eu disse, o que ele está mostrando? Né? Eu procurei assim, você quer a camisa e tal, porque a gente está gravando aqui, né? Mostrando o pessoal de casa, Cris, é o bolso. E aí a gente está aqui para se ajudar, né? Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Vê se está tudo certo aqui comigo. Deixa eu arrumar aqui, dá uma arrumadinha. Obrigado. Para chegar no domingo, a gente se cuida um do outro, do nosso Anjo da Esperança. Somos uma grande família. Obrigado por trazer essa dica especial. Mas você não veio ainda só para poder me ajudar aqui, como você me ajuda. Estava dirigindo o programa até agora, mas você traz para a gente as novidades. Justamente, Cris. Tudo bem, amigo? Tudo bem para você de casa? Que bom entrar aí junto contigo neste domingão. Tá tudo certo aí? Você que está acompanhando a gente na nossa exibição inédita às 11 da manhã e também a você que acompanha às 9h30 da noite. Cris, trago as novidades e de imediato já trago para você as novidades sobre o Arautos do Rei. Sim, nós temos uma nova formação, é a 32ª formação e quem vem agora para fazer parte dessa formação é Felipe Macedo, né, que já é cantor, você talvez até o conheça,
né? Ele vem para ser o segundo tenor da nossa formação, da 32ª formação do Arautos do Rei, que tem uma história longínqua, né, Cris? Desde os anos 60, desde os anos 40, perdão, já está aqui no Brasil, levando a mensagem de Cristo através do Ministério A Voz da Profecia, e aí sim, há tantos anos, levando a mensagem de Cristo para muitas pessoas. Então agora, eu quero dizer para você que em breve, a gente vai ter o Felipe Macedo aqui no nosso programa, vamos entrevistá-lo e ele também vai fazer parte aqui da Novo Tempo, né, das nossas programações, em especial, Cris, dos nossos 20 anos do Projeto Anjos da Esperança. Em maio, você já pode esperar vê-lo aqui nas nossas programações e também nas caravanas Novo Tempo, né, Cris, que a gente faz por todo o Brasil, em Governador Valadares, no norte da Bahia, que a gente vai estar agora em maio. Verdade, então teremos duas caravanas no qual o povo mineiro, o povo baiano, vai ver de perto a 32ª formação. Mas se a caravana não estiver na tua cidade, o Anjos tem um compromisso aqui no Empreendedores, no Anjos, durante a semana, de você conhecer um pouquinho mais do ministério dele, teve pelo Vox, né? Ele que estuda música, fazia um trabalho muito importante já com música, então é um homem, a esposa também dele, né? Uma menina dedicada ao Senhor. Já já a gente vai conhecer essa família que vai fazer parte da Voz da Profecia. Perfeito. E olha, eu quero trazer para você informações sobre o Anjinhos da Esperança. Nós lançamos agora recentemente um novo desenho infantil chamado Todo Autista é o Amor de Alguém, né? E faz essa parceria junto com a RAAFA, que é uma rede de apoio e acolhimento às famílias com autismo, né? Uma rede de apoio adventista de apoio às famílias com autismo. E Cris, a gente vai acompanhar agora um trechinho desse desenho todo especial que já tem batido várias visualizações lá no YouTube. A gente tem o carinho das crianças, o carinho dos adultos também. Então vamos conferir agora um trechinho desse desenho todo especial. Vamos fazer uma cama de folhas para as nossas bonecas. Vamos! Tá tudo bem, Rebeca? O que aconteceu? Barulho, muito barulho. Calma, Rebeca, calma. Vamos para um lugar mais quietinho, vem. Meninas, para onde vocês vão? A gente vai para um lugar mais quietinho, mamãe. A Rebeca está com medo. Traz minha mochila, mamãe. Pronto, Rebeca. Aqui está bem calmo e quietinho. Você confere esse e outros desenhos infantis aqui do nosso projeto lá em NT Kids, tá? Lá no nosso YouTube. Você confere tudo isso e muito mais. Peça para sua criança assistir, é um conteúdo pensado exclusivamente para o nosso público infantil. Cris, além disso que a gente já trouxe aqui, eu tenho mais uma novidade. O Retratos está com uma nova temporada. Esse programa que é feito em parceria com a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Adventistas, né? A gente tem um apoio da Igreja Adventista, da ADRA, para formar esse programa que leva até as pessoas histórias reais. Histórias de pessoas que estão sendo assistidas pela própria ADRA. E a gente tem um retrospecto aqui com a ADRA, né? Há não muito tempo a gente fez uma live, Anjos da Esperança e ADRA, e a gente tem assim, um carinho muito especial. Então a gente faz questão de aqui no Anjos da Esperança falar sobre esse ministério. Então você pode conferir, vou até trazer para você aqui a data certinha de quando vai ser a estreia dessa nova temporada, dia 25 de abril, a partir das 4h30 da tarde. Você confere a nova temporada apresentada por Fernanda Beatriz. Lá você encontra, como eu disse, histórias reais. E eles foram até comunidades e pessoas que estão sendo assistidas pela ADRA. É um programa, Cris, que eu, de modéstia à parte, gosto muito, porque além de mostrar a parte jornalística dessas pessoas, né, a vivência dessas pessoas, a gente ainda vê ali que tem uma história real, né? Não é apenas uma história falsa, né, como a gente vê em qualquer outra rede de comunicação. Ali é realmente uma história real sendo assistida, né? visceral. Visceral ali. E outra, é um braço do que Cristo nos fala, desse braço social, de poder dar o pão e o pão da vida, né, para que não tenha um ruído entre o coração e o estômago da pessoa. A gente sempre fala, né, que ela possa ouvir. Então, é o braço de Deus sendo atendido, é a ADRA, essa agência de recursos assistenciais da igreja, fazendo um papel muito importante, no qual a gente não solta as mãos. Isso é muito importante. A ADRA faz parte da Novo Tempo também. Ok, então a gente vai estar com essa nova temporada, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Vila Velha, no Espírito Santo, em Fortaleza, e eu faço um apelo para que você assista a nova temporada do Retratos, todo sábado, tá? Tem um conteúdo inédito para você a partir das 4h30 da tarde. Se programe para assistir o Retratos. Cris, domingo que vem eu estou de volta. Jota, abraço, o bolso aqui, tá tudo certinho. Tá tudo certo? Brincadeira da parte. É só para mostrar para o nosso telespectador que a gente está sempre se cuidando aqui. É verdade. Somos mordomos, né? É isso aí. Obrigado. Até o próximo domingo. Valeu? Valeu, Cris. J. Terres esteve aqui, né? Olha, trazendo essas novidades. Domingo que vem ele volta com o nosso Anjos 360.
E nós temos o papo com o presidente, a oportunidade de perguntar direto para o nosso presidente. E a nossa questão é, como que a Novo Tempo se mantém, né? A gente consegue monetizar um conteúdo no YouTube, a mantenedora da Igreja Adventista manda alguma verba, os doadores do Anjos da Esperança correspondem às despesas para Novo Tempo. Olha, clareza. Você sabe, primeiro, para onde nós vamos, os projetos que você está ajudando a realizar aqui e agora, papo com o presidente, porque é frente a frente. E aí, presidente, pode falar. Estamos começando mais um Papo com o Presidente e hoje pode ser a sua pergunta. Você já parou para pensar como é que a Novo Tempo se mantém financeiramente? TV, rádio, internet? Como é que a gente envia os guias de estudos impressos? Quem responde é o pastor Rafael Rossi. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Jota. Alegria estar aqui e poder falar com cada um de vocês que estão acompanhando esse papo com o presidente. Bom, a sua pergunta é muito importante e muito pertinente. A Novo Tempo tem, vamos dizer assim, 4 fontes de receita. A primeira fonte de receita é um percentual do dízimo que vem da Igreja Adventista do Sétimo Dia de toda a América do Sul. 2% do dízimo do Brasil vem para cá e 1% do dízimo dos países hispanos. A segunda fonte de receita que nós temos, eu vou deixar o anjo por último, tá? A segunda fonte que nós temos é uma subvenção que a nossa mantenedora nos envia, que é a Divisão Sul-Americana, que é a sede da igreja para 8 países da América do Sul. A terceira fonte de renda que nós temos é a monetização dos nossos canais do YouTube e das nossas plataformas digitais, onde nós temos as músicas da gravadora. E a quarta são os Anjos da Esperança. Os Anjos da Esperança são fundamentais para que a Novo Tempo exista, porque sem a oferta, sem a doação do Anjo da Esperança, nós não conseguiríamos ser o que somos e nem fazer aquilo que a gente faz. A Novo Tempo, ela produz, só para você ter uma ideia, 57 horas de programas inéditos por semana. É muita coisa. Nós temos programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui no Brasil, são 18 emissoras de rádio, que também estão 24 horas no ar, 7 dias por semana, nos mais diferentes lugares. Nós temos muitos canais no YouTube, temos redes sociais, tudo com o objetivo claro e específico de entregar às pessoas uma mensagem de esperança e de salvação. E tudo isso, obviamente, tem um custo, e não é um custo barato, é um custo alto. Mas um custo que nós estamos conseguindo fazer e levar adiante por causa da sua doação. Porque você entendeu que a Novo Tempo tem um papel importante. Nós não somos uma emissora mais, não somos uma estação de rádio mais, nenhum canal mais nas redes sociais. Nós existimos para compartilhar a esperança. Existimos para que as pessoas encontrem um caminho diferente, que é o caminho de Jesus Cristo. Por isso, a doação dos Anjos da Esperança hoje é fundamental para aquilo que a gente faz. Eu posso dizer, Jota, que aquilo que os Anjos da Esperança nos enviam dá basicamente 50% daquilo que nós temos para operar como Novo Tempo. E se nós queremos crescer com esse percentual, se queremos ser 60%, 70% ou até 100% das despesas operacionais aqui da Novo Tempo, precisamos do seu apoio financeiro. Por isso, se você ainda não é um Anjo da Esperança, eu estendo o convite a você. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 12 981 76 6630. Perceba que esse WhatsApp é do atendimento, para que você se torne um Anjo da Esperança. Na semana que vem, né, pastor, a gente pode exemplificar até mesmo para onde vai a sua doação, porque aqui na Novo Tempo tudo é muito transparente. Voltamos na semana que vem com mais um Papo com o Presidente. Esse foi o Papo com o Presidente. Presidente, muito obrigado aí, também J. Terres. Domingo que vem tem mais. Um breve intervalo e já tem histórias de vidas transformadas. 2 histórias especiais. Nós temos aí o Jander e também a Maria Inês. Histórias especiais. Ainda hoje tem Sebrae, ainda hoje tem a Palavra do Dia. Um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança, Anjos da Esperança, empreendedores. E essa esperança é Cristo Jesus, respirando 24 horas por dia, seja na web, na rádio, na TV Novo Tempo. Não é qualquer rede de comunicação, não é qualquer programa que fala de empreender, é mais do que um negócio, é uma missão. Um bom dia para você que está aí, né, no nosso momento inédito, né, nosso programa inédito das 11 ao meio-dia e na nossa reprise às 9h30 da noite também. Então, um bom domingo para você, uma boa semana, obrigado por estar sintonizado
juntinho com a sua TV Novo Tempo. Não esqueça que a gente ora por você e tem um apreço muito especial por quem está na sintonia, na conexão da esperança. E aqui, meu querido, o nosso bem maior são histórias de vidas transformadas. É por isso que a Novo Tempo existe. Não é para ter programação, entretenimento. Existe algo, mas com intencionalidade. Porque não foi a gente que desenhou isso, foi o próprio Criador, o próprio Cristo falando assim, ó, ide, pregue sobre a palavra. E como é bom ver histórias transformadas, porque não é um canal de TV, não é um pastor, é Cristo, é o Espírito Santo tocando. Nós vamos conhecer agora uma mulher que, depois de enfrentar desafios financeiros, transformar a própria casa em escola. Cris, que história é essa? Ela viu portas improváveis se abrirem ao longo do caminho. Você tem uma história parecida? Como é bom poder ouvir as pessoas, né? E foi por meio da Novo Tempo que a Maria Inês, ela aprofundou seu conhecimento bíblico. É para isso que essa TV existe. E ela iniciou um movimento que ultrapassou os limites da sala de aula. Olha, porque é o grande mestre, é o grande professor. E ela abriu um espaço para um grupo que tem esperança como base e que segue impactando vidas até hoje. Entre desafios e experiências da provisão, ela continua sonhando alto, expandir a sua escola, criar um espaço ainda maior da missão. Maria Inês, seja muito bem-vinda, querida. É uma alegria te receber aqui, um prazer, né? Eu já estava conversando com você nos bastidores, eu sei que você está emocionada, mas a emoção é toda nossa. Seja bem-vinda. Olá, Cris, tudo bem? Minha história, ela não é muito incomum. É uma história que é de várias mulheres que lutam, né? Que têm um propósito. E tudo começou após eu me aposentar no serviço público. E pensei em fazer alguma coisa pela minha cidade, que é um município bem pequeno. Pensei que as pessoas precisam de alguma coisa nova para ocupar o seu tempo. E já começou estranho, porque já tinha mão de Deus quando eu abri a escola, porque eu comecei no tempo da pandemia. Enquanto todos estavam fechando escolas, né, fechando comércio, eu estava abrindo minha escola. Aí todo mundo de máscara, aquele cuidado de não ter contato, né? Todo um protocolo inicial para captar alunos, e fazia os testes de temperatura e tudo mais. Comecei com um curso de inglês, informática e música. Nesse período, eu fui adaptando, né, a escola com a quantidade de alunos que iam chegando. Então, quer dizer, eu comecei todo ao contrário. Enquanto os empresários primeiro pensam no local, né? Aonde que vai ser, quantos alunos a gente vai atender, né? Qual vai ser a demanda. Não, eu já comecei sem ter espaço, eu só tinha mesmo a vontade de abrir escola. E entreguei nas mãos de Deus, sabia que Ele ia me ajudar a cuidar dessa parte, que tudo ia fluir se eu deixasse nas mãos dele. Amém. E abri minha escola. Amém. Essa era a minha primeira pergunta, e o pessoal de casa já pôde ver como iniciou esse projeto da escola musical. Agora, como eu falei antes, de repente o pessoal de casa está perguntando, nesse storytelling, né, como foi para você transformar a sua própria casa em uma escola após não conseguir manter o primeiro imóvel? Porque teve essa transição também, né, Maria? Exatamente. Aí, o que aconteceu? Primeiramente, eu aluguei um imóvel. Ele foi ficando pequeno, a quantidade de alunos foi aumentando. E quanto às despesas que eu tinha, não estava compensando, eu estava recebendo e pagando e ainda com dívidas. Eu resolvi desocupar toda a minha casa, tirar tudo que eu tinha de dentro, né? E tirar móveis, tirar tudo, e encher de carteiras, Então, eu tinha sala na garagem, tinha sala na parte externa da casa, fazia laboratório, e foi ótimo, foi maravilhoso, porque as pessoas viram alguma coisa diferente, porque eu não estava me apegando ao bem material. Aquela casa, para mim, vazia, sem ninguém dentro, só eu sozinha, porque meus filhos já tinham casado e ido embora, poderia ter um sentido, né? Eu poderia estar usando aqui para ajudar pessoas. E aí foi onde que eu passei a escola para funcionar dentro da minha casa. Maria Inês, eu achei muito legal porque você trouxe algo diferente.
não era algo Isso. mercadológico, você estava recebendo literalmente as pessoas dentro de casa, era um ensinar por ensinar, aquele olhar, né? E o povo, olha, aqui não é um contexto material, né? Aí vem o verdadeiro conhecimento. E eu vejo que você fala muito de Deus, né? Como teu companheiro inicial, nessa troca de imóvel. Eu acho que você é daquela pessoa que abre o coração, fica conversando com Deus, olha, isso aqui é de Deus. E eu acho que isso chega nas pessoas. Agora, Deus também, Ele busca para a gente algo maior, né? E eu pergunto para você, nessa questão de empreender, na questão musical, ter um propósito junto à sua vida, a questão de ter a casa para acolher as pessoas de uma forma diferente, eu pergunto, o que te cativou a tua busca por conhecer mais a Bíblia? Esse Deus que você tanto fala desde o início ali, um estudo estruturado. Como é que foi essa questão? Conta pra gente, Maria Inês. Então, eu já era de uma outra denominação, né? E eu sentia muita falta da Bíblia. Eu não conhecia a Bíblia, não sabia. Sabia alguns versos, alguns versículos e não tinha conhecimento. E eu não sei por que a gente nunca consegue explicar que a Novo Tempo aparece na nossa vida, né? A TV Novo Tempo. Comecei a assistir, falei assim, não, aqui o pessoal fala da Bíblia. Olha que legal, aqui é a Bíblia 24 horas, e é isso que eu preciso. E aí eu fui me aproximando, me aprofundando, comecei a assistir todos os programas, acompanhar na Bíblia e tal. E eu falei assim, não, é aqui, meu caminho é aqui que eu quero ficar. E eu pensei, gente, por que isso tudo que eu estou aprendendo aqui, né, da palavra de Deus, por que eu não posso levar isso para as pessoas? Então, o que eu fiz? No final de semana, no sábado, eu já estava totalmente envolvida com o Adventismo, eu não funcionava a escola. Eu falei assim, eu vou aproveitar a escola, né, que é a minha casa, e vou abrir aqui um pequeno grupo, vou chamar meus vizinhos aqui, vou chamar o pessoal, e a gente vai começar a estudar a Bíblia aqui da mesma forma. E aí vocês anunciam as revistas que são gratuitas, né? A gente faz o pedido e elas chegam mesmo. Pronto, comecei a fazer, né, meus estudos com as revistas da Novo Tempo. Estou até com algumas aqui, porque eu achei interessante mostrar, né, que eu tenho aqui várias revistas do Novo Tempo que a gente usa como material para poder estar levando a palavra de Deus para o pessoal que frequenta o pequeno grupo. Começamos. Você deve ter pago caro para essas revistas, né, Maria Inês? Você deve ter pago caro, né? Nossa, você nem imagina. Pagou caro. Eu paguei caríssimo. Pagou, né? Paguei nada, elas Amém. chegam gratuitamente. Amém. E é uma bênção. E a gente estuda uma revista por vez. Bom, para encurtar, eu acabei me batizando. O meu batizado foi na minha própria casa, porque aqui na minha cidade eu não tenho igreja aqui. Não tem igreja adventista, né? Até a gente pensa na Maranata, quem sabe um dia a Maranata chega aqui e nos ajuda aqui com uma igreja. A mais próxima é Barbacena, fica a 40 quilômetros mais ou menos. Aí o pastor veio na minha casa e trouxe o pessoal da igreja de Barbacena e eu convidei o pessoal daqui e foi uma coisa impressionante. O Espírito Santo desceu sobre aquele lugar e eu fico emocionada só de lembrar daquele instante que estavam todos ali, minha família. Eu na minha própria casa, que foi minha escola, e meu pequeno grupo, eu estava me batizando. Coisa boa. Deus tinha um propósito para essa casa, esse teu coração aberto. Ali você ensinava música. Ali na TV Novo Tempo você conheceu o Evangelho, a Bíblia, o Espírito Santo tocou você, essa verdade. Aí essa verdade não cabe só no peito, você quis discipular, porque o Espírito Santo ele toca. E está construindo essa primeira igreja em Bertioga aí, em Minas Gerais. E essa emoção é genuína, esse é o Evangelho que transforma vidas. E eu te pergunto, né, depois de toda essa história linda, eu pergunto, como os desafios da tua escola também influenciaram na maneira com que você direcionou os seus sonhos, né? Agora você tendo esse espaço, Novo Tempo, né? Então isso influenciou tudo, porque o estilo de vida do reino, ele quer discipular, você está voltando para casa. E outra, você tomou mais uma decisão. Você, além de fazer da sua casa um espaço Novo Tempo, levar o Evangelho, você que foi tocada pelo Espírito Santo através da Novo Tempo, por que você se tornou um anjo da esperança? E como isso está impactando a tua vida e a tua escola? Logo que eu comecei a ouvir e a ver a Novo Tempo, eu já era um anjo da esperança, pessoa física.
porque eu acho que é a maneira da gente ajudar quem está longe, né? Para Amém. a palavra de Deus chegar nas pessoas que estão longe da gente. E aí, com a empresa, eu falei, não, agora eu vou ser um anjo pessoa jurídica, né? Eu acho que vou poder ajudar muito mais, vou poder levar minha história também para as pessoas saberem que Deus ajuda, que Deus está ali. Pra você ter uma ideia, tem dias que eu chego na minha escola, agora eu estou com 10 cursos, né? São vários cursos, eu tenho robótica, eu tenho curso técnico em enfermagem, então está crescendo. Mas eu não tenho dinheiro em caixa, impressionante, eu não tenho capital de giro, como todo mundo tem. Até nisso Deus ajuda. Eu ponho meu joelho no chão a cada dia que eu chego na minha escola, que agora está em outro espaço, está maior. Eu peço ao Espírito Santo para dominar todo aquele dia, todas as dívidas que eu tenho, os pagamentos para fazer, os professores, e aluguel e tudo mais, tudo mais. E os PIX vão caindo, os alunos vão pagando, e as contas vão chegar, eu vou começando a pagar, e você sabe, Sim. aquela história do azeite nos vasos, ele vai enchendo até eu chegar à última Amém. conta. Maria Quando Inês, chega na última eu olhando para para você, de cair PIX. sentindo o teu sorriso aqui, ele não vem sozinho. É esse Deus que é a coluna vertebral do teu negócio, mas antes de ser negócio, antes de ser CPF, você é filha. Depois tudo faz sentido, o CPF, o CNPJ, as ações. Maria, eu queria passar aqui o tempo todo desse domingo conversando com você, mas quem sabe um dia eu posso te dar um abraço para sentir esse sorriso de perto aqui, né? Se não for aqui nessa terra, no céu a gente vai se encontrar, mas obrigado por contar a sua história para a gente. Obrigado por acreditar que a Novo Tempo é uma ferramenta que transforma vidas porque transformou a sua. E saiba que cada centavo que vem para cá, por mais que nós sejamos homens falhos aqui, Deus, Ele direciona para o seu foco, o seu ideal, que é transformar vidas. Que Deus abençoe a tua vida, a tua empresa, os teus funcionários e que você continue com esse coração missionário que chegou no meu e vai chegar em muitas pessoas, porque esse é o Deus que transforma vidas. Esse é o grande Deus, esse que vai vir em glória muito em breve. Que Deus te abençoe, viu, Maria Inês? Amém, amém. Amém. Obrigada, Cris. Até a próxima, querida. Tchau, tchau. Tchau. Maria Inês de Bertioga. A gente continua em Minas Gerais, agora vai conhecer a história do Jader Marcos, que é de Itajuba. Itajuba também, Minas Gerais. Sabe aquele conhecimento parcial da Bíblia? Gostava do Bíblia Fácil? Clareza, explicação? Então vamos fazer o seguinte, quando a gente compreende o que Jesus faz, Ele transforma a nossa vida. Ele acompanhou o Novo Tempo, ele tinha um conhecimento parcial da Bíblia. Olha, eu sei da Bíblia, mas assim como a Maria Inês, tem coisas que eu não conheço. Por que ninguém me explicou isso? Vendo o Bíblia Fácil, que a ideia é facilitar a Bíblia, ele teve uma compreensão maior sobre Jesus. E ele pediu de graça, assim como a Maria Inês, não pagou nada com os guias de esperança. É por isso que a gente fala aqui, doe, a cada R$5 você vai impactar uma família. Ele pegou os guias, estudou com a família sem pagar nada. Quando eu cheiro as revistas, eu cheiro assim, ó, cheirinho do Anjos. Eu até brinco, mas é uma analogia. Vai com DNA, vai com a sua vontade. É você cumprindo o ID. Vamos conhecer essa história também em Minas Gerais? Um abraço para todo o povo AI que está conosco aqui. Minas é um estado maravilhoso, que tem muitos anjos da esperança. Que Deus seja louvado. Mais uma história de vida transformada. Meu nome é Jander Marcos de Oliveira, moro em Itajubá, Minas Gerais. Eu tinha o conhecimento da Palavra de Deus, mas era parcial. Não era tão profundo. Tinha algumas dúvidas em certas histórias até da Bíblia também, relacionado com a nossa vida, a morte, o arrependimento que devemos ter na nossa vida para ter uma vida santificada a Deus, né? De repente, né, deparei com o programa Bíblia Fácil. A forma como era as apresentações, tudo direcionado à Bíblia, e isso é muito importante, né? Nada contradiz do que se fala da Bíblia, tudo é relacionado e direcionado à Bíblia, a Palavra de Deus. O que mais me chamou a atenção
no programa foi a volta de Jesus, né? Ouvi, né, vários sermões, vários estudos, sempre enfatizando, né, a volta de Jesus. E dizia ali, né, quem tinha vontade de aprender mais sobre a Bíblia, né, que era para estar em contato, né, por e-mail, e estando tudo lá direcionado certinho, que eles mandavam o estudo ou acompanhavam o estudo pelos programas também, e eu pedi. Foi maravilhoso. Gostei muito, muito. Né, os conhecimentos, sabedoria, a partir desse momento que resolvi, tomei a decisão de entregar a minha vida a Jesus. E assim, tive esse contato com a igreja aqui na minha cidade, né? Hoje eu tenho uma vida transformada por Deus, né? A minha vida, a vida da minha família, da minha esposa, do meu filho. A gente está envolvido na obra de Deus, na igreja. Minha esposa, eu, participando de louvores, a gente dá estudo bíblico, né? A gente tem alcançado irmãos para Cristo. E assim, esse privilégio da salvação não quero só para mim, quero para todos os meus irmãos em Cristo Jesus. E a gente tem que tomar decisões na nossa vida, e essas decisões para entregar a vida a Jesus tem que ser agora. A gente não pode deixar para depois ou para amanhã, né? Jesus pede que seja agora, então a gente tem que ser obediente. E quero que essa mensagem seja espalhada pelo mundo inteiro. Jander, meu abraço especial, um abraço da Novo Tempo. Obrigado por compartilhar sua história comigo aqui e também com o povo de casa. E eu quero aqui mandar um abraço para o pessoal de Itajubá ou Itajuba. E eu entendo vocês, Cris, fale correto. Eu nasci numa cidade chamada Camaquã. Aí você imagina como o pessoal fala, Camaquã, Camacã. Importante que eu nasci lá e sei, né? Mas olha, vai um abraço especial para o pessoal de Itajuba ou Itajubá. Não importa o fonema ali, né? Mais forte, a sílaba tônica, mas que o tônico aqui seja a esperança. Povo de Deus abençoado. Amém? Então, um abraço para você, em nome do Jander e esse povo querido que nos acompanha, os mineiros e todo o Brasil que nesse domingo estão aqui, né? Acompanhando o Anjos da Esperança Empreendedores, mais do que um negócio, uma missão. E nós temos parceiros para essa missão. Você que é um Anjo da Esperança e, por exemplo, o Sebrae, que doa o seu tempo para trazer para a gente informação. A gente tem sempre ali dentro da playlist, né, dessa série com o Sebrae, assuntos especiais, temas que vão ajudar você que é empreendedor, que está começando, de longo prazo, e para você que quer começar, ter informação de qualidade. Vamos fazer o seguinte, Cris, quando que é? Depois do intervalo. Ainda tem o Momento Sebrae, ainda hoje tem a Palavra do Dia, a palavra especial da Bíblia para o seu coração. Então, fazer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo. Conta no relógio 2 minutinhos para você tomar aquela água, ir no banheiro, mas se não tem que ir no banheiro nem tomar água, fica que até o intervalo aqui é uma bênção, porque é feito para você com muito carinho. A gente vai para o intervalo e volta já já, não sai daí. Muito bem, estamos de volta aqui no seu domingo. Uma honra ter a sua companhia nesse programa que fala de negócio, mas é mais do que negócio. É uma missão. Mas mesmo nos negócios, Deus manda bons parceiros. Parceiros que inclusive se doam de coração, como o Sebrae. O Sebrae é uma parceria aqui com o Anjos da Esperança Empreendedores. Vai um abraço a toda a direção do Sebrae que, inclusive, nos empresta seus profissionais, seu conhecimento, para aqui no programa sermos também fonte de conhecimento. E no Momento Sebrae de hoje, a gente vai olhar numa perspectiva. Negócios podem surgir em áreas ignoradas ou que o pessoal evita no mercado. Você já pensou em atividades antes vistas como difíceis? Olha, isso aqui é difícil, isso aqui é indesejado dentro do padrão de negócio. Mas hoje são modelos de empreender, de inovação. E esse é o assunto do Momento Sebrae de hoje. Poder encontrar nesses ramos, nessas áreas difíceis, um modelo a ser seguido, uma oportunidade.
E a oportunidade de conhecimento é aqui na Novo Tempo. Pode rodar o Momento Sebrae. Olá, você que está acompanhando a nossa programação. Meu nome é Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. E nós estamos no Momento Sebrae. A conversa de hoje é sobre como encontrar oportunidades onde ninguém quer, ou pelo menos onde ninguém está olhando. Existem oportunidades de negócio nos mais variados tipos e ramos da economia. Como é que eu tenho olhar para encontrar isso daí? Conversar com a gente sobre esse assunto, Fabiana Supino. Bem-vinda, Fabiana. Muito obrigada. Fabiana, tem oportunidades de negócio em coisas que ninguém quer fazer e que de repente são interessantes? Você tem alguma dica para dar para a gente nesse sentido? Como olhar e como encontrar? Na verdade, tem oportunidade em todo lugar, é você saber olhar e trabalhar. Eu acho que eu vou falar de uma oportunidade que hoje é um negócio que está explodindo, mas que antes era aquilo que ninguém queria fazer, intolerância à lactose. A gente viu muita gente hoje com essa dificuldade, mas antigamente nós víamos a dificuldade do mercado de conseguir encontrar isso. Produtos para diabéticos, por exemplo, também eram produtos raros de você encontrar, porque era caro, difícil de fazer, mas o mercado procura. Então, quando nós encontramos mercados que são difíceis, mas que você vê que tem uma demanda ali, pode ser pequena, mas você vai conseguir o quê? Uma demanda fiel que vai procurar e vai querer comprar o seu produto. E também tem as coisas que são muito trabalhosas e que de repente as pessoas não querem estar nesse ramo porque dá muito trabalho. Imagino eu, por exemplo, o cuidado com pessoas mais idosas. É um mercado que cresce muito, a população está envelhecendo e normalmente a pessoa mais idosa, alguns com demência senil, dão mais trabalho. Esse é um exemplo dessa possibilidade? Sim, cuidados, né, para a terceira idade, que hoje são exatamente trabalhosos, mas que trazem muito resultado. Eu vou trazer um exemplo da minha casa. Minha irmã, que é médica, gosta muito de trabalhar com cirurgia, mas a responsabilidade da cirurgia de crianças, né, pediátrica, é muito difícil. Ela começou a ver que apareceu muito casos de crianças com constipação e geralmente os médicos mandavam para a cirurgia e tem todo um tratamento para fazer. É difícil trabalhar o tratamento? É difícil o cuidado? Sim, mas ela estudou e hoje tem um mercado à procura disso. E de novo a gente entra em oportunidade. A ideia de promover soluções que vão ao encontro da necessidade das pessoas de mercado. Me lembro aqui, há um tempo atrás, que as pessoas começaram a trabalhar com reciclagem, trabalhar com lixo. De repente você pode falar, é uma coisa que eu não gostaria muito de fazer, ficar ali naquele ambiente insalubre. Hoje nós temos verdadeiras linhas de produção em cooperativas de reciclagem, fazendo a correta separação do lixo. E até as próprias residências já separam aquilo que é reciclável daquilo que é orgânico e eu não posso reciclar. Porém, entender que trata-se de um empreendimento e eu preciso, como em todos os outros, ter meta, ter propósito, ter objetivo para que eu possa fazer a correta gestão. Se você quer aprender mais sobre como perceber oportunidades de negócio, fazer um bom plano de negócio, acesse o nosso portal sebrae.com.br ou ligue 0800 570 0800, fale com os nossos especialistas. Dúvidas, sugestões, nosso WhatsApp. Vai ser um prazer te ouvir e responder aquilo que você deseja saber. Momento Sebrae. Vai um abraço especial. Paulo Sereda, como sempre, já é de casa. O Sebrae faz a diferença aqui no nosso programa, porque ajuda você. Eu também, né, busco conhecimento e aqui a gente se reúne para aprender juntos. E você viu aí que identificar a oportunidade também não é suficiente. Tem gente que fala, olha, eu vejo oportunidade aqui, ali, mas parece que tem um monte de ideias e não realiza. Por quê? É preciso ter metas, meu querido, propósito, um bom plano de negócio para alcançar os resultados. Isso é bíblico, né? Nós temos um Deus de organização. Então, buscar conhecimento. Buscareis e achareis. Tenha uma mente aberta para buscar conhecimento, primeiro da fonte especial que é a Bíblia. Aquele é o nosso guia, né? É uma carta de amor para Deus. Depois que a gente coloca o reino de Deus, ele nos ajuda a colocar as outras coisas, né? Conforme a sua vontade. E aqui a gente indica para você bons parceiros, que no caso é o Sebrae. Se você quiser acompanhar, Cris, eu gosto por demais desse momento.
eu gostaria de acompanhar as outras partes dessa série especial, os outros episódios. Entre no nosso canal do YouTube, Anjos da Esperança. Vai lá, ativa o sininho para receber as notificações. Lá você vai encontrar tudo do programa Anjos da Esperança durante a semana, os testemunhos, tem o Chá com Esperança, histórias especiais, reportagens. E aqui no programa também você vai encontrar as histórias, né, que nós acompanhamos hoje no programa, e vai ter uma playlist, ou seja, todos os episódios do Momento Sebrae lá, de graça, você não vai pagar nada. E Cris, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais o Sebrae. Acesse o site sebrae.com.br. Lá, inclusive, tem muitos conteúdos gratuitos, tem cursos de graça para você. sebrae.com.br. Eu quero falar com você aí de casa, um apelo especial. Cris, eu gosto demais desse programa. Eu estou acompanhando a Novo Tempo há alguns dias, por exemplo, e eu não vejo um comercial no intervalo. No intervalo vocês falam de Deus, vocês falam 24 horas. Como que se sustenta uma rede de comunicação com 600 colaboradores, com mais de 19 rádios no Brasil? Milagre. É Deus. E nós temos um projeto onde nós temos a democracia da esperança. Cada um pode doar. E esses doadores nós chamamos carinhosamente de anjos, que biblicamente são mensageiros. E aqui nós temos os anjos da esperança. Quer se tornar um anjo ou um anjo empreendedor? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp agora. Quero ser um anjo. WhatsApp 12981766630. 12981766630. Mande agora, porque amanhã a nossa equipe vai entrar em contato com você. Mas se amanhã você quiser ligar e falar pessoalmente com o nosso atendimento, a partir das 8 da manhã até as 10h30 da noite, você pode ligar também. 0 operadora 12 2127 3030. 0 operadora 12 2127 3030. Olha, você está se perguntando, por que eu devo me tornar um anjo? Deus vai tocar no seu coração, mas porque a obra precisa avançar e precisa de recursos. Por exemplo, nós enviamos por dia mais de 1000 estudos bíblicos de graça. Imagina, a cada R$5 você envia um estudo bíblico. Então, portanto, Cris, a minha doação é pequena. Não, Deus quer um coração disposto para a obra. E cada um faz um pouquinho. Você, empreendedor, pode um pouco mais? Vamos avançar. Por isso que este programa, inclusive, é dedicado para os empreendedores que têm o seu negócio, mas têm a missão no seu coração. Seja um anjo da esperança. Nós vamos para um breve intervalo. Calma, não sai daí. Nós vamos para um breve intervalo, eu digo para você 2 minutinhos, até um intervalo muito gostoso, não troca de canal não. Depois vem aqui, olha, o nosso prato principal, a palavra do dia. E hoje eu vou perguntar uma coisa para você. Tem gente que faz planos sem Deus, tem gente que quer erguer torres, e não é de hoje que isso acontece, né? Não acredita no poder de Deus. Como é que funciona? E às vezes a gente acha que acredita, mas ainda está erguendo torres. E que torre é essa? Torre de Babel. Você lembra ou não? Uma palavra forte ao seu coração. Um breve intervalo e a gente volta já. Intervalo rápido, estamos de volta. E agora, meu querido, no nosso último bloco. E como sempre, chega aquele momento que não é só para ouvir, é para sentir, é a nossa palavra do dia. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Até onde o ser humano é capaz de ir quando decide viver sem Deus? E hoje, a resposta para essa pergunta tem um nome: Torre de Babel. Respira fundo e pode rodar a vinheta. É o Palavra do Dia. Um grande abraço a você que está conosco pela internet, na TV aberta, onde você estiver, que Deus fale ao seu coração. Não é o homem, mas a palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. No primeiro livro, Gênesis, capítulo 11, versículo 4. É a palavra aberta para você. E diz o seguinte: e disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Presta atenção aqui. Vou grifar para você na palavra do Senhor. Tornemos célebre o nosso nome. Não é o nome de Deus, é sobre eles. A Torre de Babel não foi só uma construção. Foi um posicionamento espiritual, meu querido. Depois do dilúvio bíblico, se você não conhece, tem estudos aqui de graça para você. Deus tinha dado uma ordem clara: espalhem-se pela terra.
Mas o ser humano respondeu, não, nós vamos ficar aqui. Nós vamos construir algo que nos proteja. Proteja do quê? Meu querido, parece loucura, mas se proteger do próprio Deus. Eles não estavam acreditando que se houvesse outro julgamento, aquela torre ia salvar. Você percebe agora? A torre não era só a altura, era uma desconfiança desse Deus de amor. A torre que o homem constrói sem Deus, na verdade, é um refúgio contra Deus. E essa história não começa em Babel, querido, começa lá no céu. Lúcifer disse, subirei acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. E depois no Éden, também em Gênesis, e vocês serão como Deus, falando para Adão e Eva. E agora em Babel, nós vamos chegar até o céu. Você percebe um padrão? Desde o céu, Adão e Eva, Babel, o pecado sempre promete altura para você. Vai aquela mulher, vai naquele homem, é dinheiro fácil. Promete altura para você, larga a tua família, porque aquela mulher vai mexer com você. Larga a tua moralidade, troca por dinheiro, promete altura, mas entrega queda. E o maior perigo não é cair, é achar que está subindo sem Deus. Dói, né? Foi forte. E o mais forte, o nome de Babel. O nome de Babel, etimologicamente falando, significa confusão. Confusão, é uma confusão braba. E depois, esse mesmo espírito aparece em quem? Em Babilônia. Olha a questão fonética, Babel, Babilônia. E chega aonde? Até os meus dias, até os nossos dias. Na mensagem de Laodiceia, a última carta, né, à sua igreja, nós estamos na última fase da igreja, Laodiceia. Você diz, estou rico, mas não sabe que é miserável. Ou seja, nós estamos numa geração que acha que é soberba, porque Laodiceia, a última carta, a igreja na época, a cidade, ela tinha um tesouro, ela tinha lã, né, a lã negra que era muito requisitada, tinha um colírio e eles se achavam, né, porque a cidade também teve um terremoto no primeiro século, e eles conseguiram se erguer sem o império. Então Deus usa essa analogia de Laodiceia que tinha as águas mornas. Laodiceia também é confusa espiritualmente. Acha que está bem quando está longe de Deus. E agora, eu quero falar com você. Você que é empresário, você pode construir um império também. E ainda assim está longe de Deus. Quero falar com a dona Maria que está aí, dona de casa. Você pode ter uma casa organizada, mas um altar desconstruído. Você que é jovem que está acompanhando agora, você pode ter acesso a toda a informação, e o jovem tem, e ainda não saber para onde ir. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é com amor essa mensagem, amor de Deus. O mundo está assim, querido. O mundo está inteligente, está avançado, cheio de tecnologia, brilhante, mas espiritualmente confuso. Nós nunca tivemos tanta inteligência e, ao mesmo tempo, tanta confusão sobre o sentido da vida. As pessoas estão se casando com elas mesmas, se tornando cachorro e tal. Não estou aqui criticando, mas a falta de identidade do Criador é complicada, de dar pena. E a Bíblia, essa carta de amor, já havia avisado. O mundo ia voltar para esse espírito de Babel. O mundo que constrói muito, que conecta muito, que produz muito, mas ouve pouco a voz de Deus. Meu querido, minha querida, você sabe o que Deus fez em Babel? Ele confundiu as línguas. Por quê? Porque quando o homem se une sem Deus, ele se perde junto, se une para se perder. Eu termino te perguntando algo especial. Que torre você tem construído, meu querido? Uma vida para o seu nome, para a sua glória, para a sua profissão, ou uma vida para a glória de Deus? Porque existe uma outra construção, que não é de tijolo, mas é um relacionamento. Jesus não veio para construir uma torre, Ele veio para ser o caminho. Ele não nos leva até o céu, Ele é o caminho para o céu. Talvez hoje Deus esteja te pedindo para construir mais, ou talvez para parar. Filho, para ouvir. Antes de mais um projeto, eu estou te pedindo para. Antes de mais uma decisão, filho, pergunta para mim se eu estou com você. Deus está falando, olha, essa torre não é para mim. Essa torre que você está construindo, você vai perder o céu. Querido, que você caminhe com Deus e chegue
até lá de mãos dadas com o Senhor. E que nós possamos, queridos, sabe o quê? Viver o que Jesus viveu. Aquela nova vida que Nicodemos não entendeu. Ele não entendeu, ele falou, como que eu tenho que nascer de novo, Senhor? A gente morre com Cristo, é sepultado com Cristo, ressuscita com Cristo e vai para a glória do Senhor. Meu querido, não existe nada em mim que mereça a glória. Só é a graça da graça. É Deus que nos chama de menina dos olhos. Nós somos como a relva. E Deus nos deu o presente da vida, de conhecer esse Deus maravilhoso. E tem tanta gente que não conhece. Tem tanta gente que está erguendo torres. Mas a pior coisa nesse momento não é as pessoas que não sabem estarem construindo uma torre de Babel. É o cristão que conhece a verdade, conhece o caráter de Deus, participar dessas construções. Eu digo para você que Deus tem uma missão para você. Para mim, Cris, 8 bilhões de pessoas, antes de você nascer, no ventre da sua mãe, Deus já conhecia o teu nome. Esse é o Deus que o amor, a sabedoria constrange. Eu me lembro de Daniel, chegando para Ciro, na transição de Babilônia para os Medo-Persas ali, né? E ele chega para Ciro, meu Deus, já sabia o teu nome, e ele mostra nos pergaminhos da palavra aquela profecia. É esse Deus que te conhece, esse Deus que não está te julgando hoje, está te chamando, sabe para quê? Para uma nova vida com Ele, construir com o Senhor. Eu posso orar com você? Me permita. Vamos orar com o Papai do Céu? Querido Deus, obrigado por essa palavra aqui, Senhor. Hoje meditarmos em Babel, em conexão com a audácia do ser humano, inclusive com o inimigo de Deus lá no céu. Depois a mesma promessa no Éden, a mesma promessa que chega hoje em Laodiceia, a última fase da igreja, que é morna, não é quente nem fria. E a tua palavra fala que está a ponto de vomitar da boca. Pai, que não sejamos nós vomitados por ti, que nós possamos nos quebrar, sepultados contigo, morrer contigo, ressuscitar contigo e que tudo o que façamos possa ser para a tua glória. A gente não sabe o dia de amanhã, quando vamos descansar no Senhor ou a tua vinda. A decisão é hoje. Pai, que não sejam as minhas palavras agora, mas que essa pessoa sinta o Espírito Santo chamando, vem construir comigo. Eu sou a proteção. Não cria algo que vai fazer uma competição com o reino de Deus. Pai, sabemos que o Senhor prefere nos ferir do que nos perder, que seja feita a tua vontade e que o nome glorioso de Cristo seja sempre aquele nome que vai estar em todos os nossos projetos, ao acordar, ao deitar, em qualquer questão na nossa casa, no emprego, na aposentadoria, que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu agradeço demais por estar com vocês. Essa é a nossa palavra do dia, que volta no próximo domingo. Que você continua sintonizado no canal da Esperança. Um abraço aqui do Cris, que tem sempre aquela missão. Eu oro por você, você ora por mim. Deus age por todos nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Ele está voltando. Prepare-se, meu querido, que Deus possa te abraçar sempre. Ele sempre abraça. Receba esse abraço hoje da palavra do Senhor, não como um julgamento, mas como um beijo no rosto de Cristo, falando, filho, arruma a tua casa, prepara o teu coração. Estou à porta e bato. Um grande abraço, até o próximo domingo. Sou o Anjo, sou o Novo Tempo. Tchau, tchau.